você se sentiria se seu noivo, que fosse um completo galinha, ficasse saindo com um monte de garotas, até mesmo mulheres casadas, chegasse pra você e falasse: a partir de agora, eu vou ser fiel apenas para você. E aí, acreditaria ou não? E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo que vocês vêm me pedindo há muito tempo para que a gente converse sobre essa história que vem dando o que falar. E olha que eu já vi bastante coisa sobre ela, mas eu estava esperando pelo menos 20 capítulos serem traduzidos para que eu trouxesse ela aqui pro canal, porque senão a minha ansiedade um dia vai acabar me matando. Então eu sempre espero que 20 capítulos sejam traduzidos para que eu finalmente vá ler as histórias. Só em casos excepcionais que eu leio antes de 20 capítulos. E nesse vídeo a gente vai fazer uma avaliação sobre os 21 capítulos iniciais do manhwa. E o manhwa que a gente vai falar aqui é The Broken Ring, This Marriage Will Fail Anywhere. E no caso é o anel quebrado. Esse casamento vai falhar de qualquer forma. Eu acho que primeiro de tudo e muito importante falar pra vocês é que essa história trata de temas adultos e um tanto quanto pesados. Eu não indico ela pra todo mundo porque ela é uma história principalmente sobre manipulação, sobre traumas e fala também sobre suicídio. Não é diretamente, mas você consegue interpretar todas as ações dos personagens e o que está acontecendo, todos os abusos, todos os traumas. Então se você aí tem algum problema com esses assuntos, eu aconselho você não ler e até mesmo tomar cuidado se você, caso queira muito, né, procurar sobre essa história, tomar um pouco de cuidado, porque ela vai trazer muitos questionamentos que eu vou também colocar em pauta aqui pra vocês nesse vídeo, pra gente conversar e bater aí um papinho sobre essa história como se a gente estivesse num café. Claro que não tem café, tem água. Café eu não tô podendo tomar, mas essa aí é outra história. A segunda coisa muito importante pra falar pra vocês é que vai ter muitos spoilers até o capítulo 21, que foi tudo que eu li. E terceiro, eu não li a novel, eu não sei quase nada, ou se eu souber alguma coisa, ou é intuição, ou eu peguei um spoiler do nada, mas eu nunca li nada da novel e eu não vou basear-me nela pra fazer essa análise. Então, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa as notificações, porque senão o YouTube não vai te mandar os vídeos novos. É sempre importante que você clique no sininho aí pra você sempre ser notificado quando o canal lançar vídeo novo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu sempre procuro fazer. Esse vídeo, inclusive, é um pedido de vocês. Eu confesso que eu não tinha pretensão de trazer essa história, mas quando eu fui ler, eu vi que vocês tinham razão. Então vocês sempre têm razão, porque realmente a gente precisa conversar sobre o anel quebrado. Eu não sei se essa história vai me render um trauma ou se eu vou ficar feliz lendo ela. Ainda estou em sérias dúvidas. Deixa aqui nos comentários também se você já leu e o que você achou dela, porque, né, precisamos trocar opiniões, hein? Não basta só eu falar, você também precisa dizer alguma coisa. Essa história vai acompanhar a Inês, que desde muito cedo apontou pro nosso protagonista masculino, o Carcel, e disse assim, ó: você é bonito? Você vai casar comigo, você vai ser o meu noivo, eu escolho você. E todo mundo ali ao redor pensa que a Inês só escolheu aquele garoto pela beleza dele, pelo rosto encantador dele. Mas isso, acho que cria um trauma no garoto desde cedo e por 17 anos o Carcel vai fazer com que esse casamento seja atrasado. Não que a Inês esteja muito preocupada em se casar com ele, porque ela, contanto que o casamento esteja dando errado, pra ela está tudo bem. Ela tem muitas intenções que no começo da história são omitidas pra gente. No primeiro contato deles quando adultos, eles têm uma conversa porque a Inês acaba vendo o Carcel com uma mulher. Ele acha que ela vai ficar se mordendo de ciúme e ele até que tem um arrependimento dentro dele, porque afinal de contas a Inês é sua noiva e ele pretende se casar com ela. Quando a Inês mostra indiferença e diz pra ele que ele pode ter todos os seus envolvimentos românticos, ser o playboy que ele é, mesmo após o casamento, o Carcel se sente esquisito. Ele se pergunta e se questiona como é que a noiva dele pode agir assim, sabendo que os dois têm que se amar num casamento para que o casamento dê certo. Ele tem essa visão muito do amor no casamento, enquanto a Inês é muito indiferente a isso. Ela não tá preocupada com amor, carinho e afeto no relacionamento. Ela só precisa de um contrato com ele. Mas o Carcel não tá nem um pouquinho feliz com isso e promete pra ela que ele será fiel até seu último dia depois que eles se casarem. Ele acelera o casamento, o que dá um bafafá na família, já que ele se recusou a casar com a Inês durante 17 anos, né? Atrasou isso. Bem interessante como a família reage ao Carcel dizendo: nossa, é um playboy, quer casar com a minha filha, agora quer acelerar as coisas. Você fica quieto. Você teve tantas oportunidades e não quis se casar e agora tá querendo acelerar o negócio. Então é bem interessante essa parte, essa relação. Mas à medida que a gente vai lendo o começo desse manhwa, a gente vai percebendo que existem coisas que nós não sabemos. Mas talvez pela nossa experiência de ler tantas histórias sobre reencarnação, sobre volta no tempo, se torna meio que automático
lógico nós deduzirmos que a Inês voltou no tempo. E talvez não seja a primeira volta dela de tão fria e de tão indiferente que ela é com todos à sua volta e com a vida que ela está tentando levar. No caso, você sente até um certo incômodo, você sabe que tem alguma coisa errada, porque o manhwa não começa com eu voltei no tempo, ou eu morri e voltei no tempo. Não, ninguém fala sobre isso. Então você só vai entender os capítulos que vão avançando na história. E isso traz até mesmo um diferencial pro manhwa, porque afinal de contas, você não começa com a mesma ladainha, você só interpreta que talvez ela tenha voltado no tempo. É uma história muito bem escrita, são frases marcantes, são frases que fazem com que você tenha uma interpretação mais profunda do que apenas, sabe, tipo, oi, oi, tudo bem? Entende? Não é assim. É um desenho incrível, muito bem feito, mas o que mais me chamou a atenção nessa obra e o que mais me fez querer continuar lendo é que eu me senti muito seduzida pela trama e pelo protagonista masculino. Poucas histórias me fazem sentir ser seduzida pelo protagonista masculino. É até interessante porque eu me coloco naquela história. É como se aquelas frases fossem marcantes e me atingissem. Não é uma coisa banal, não é uma coisa escrita de qualquer jeito. Então é uma obra que vai te seduzir e que você vai... Então, né? Só mais um capítulo? Aí quando você vê, não tem mais capítulos pra ler. Por isso que eu tenho que esperar sempre 20 capítulos, porque senão eu piro na batatinha, gente. Com histórias boas, com certeza, né? E realmente, poucas obras me instigam ultimamente. Eu ando pegando muito clichê. Quando eu pego algo que é, em composição, um clichê, mas que traz algo a mais, é tão envolvente e tão bom que me cativa a ler e procurar por novas histórias que tragam esse mesmo sentimento. Mas eu acho que o que descreve o começo dessa história, principalmente pra mim, no sentimento pessoal, é a sedução. Porque o protagonista masculino, hein? Aprendeu muito bem ao que fazer, né? Durante todos os anos em que ele viveu como uma galinha. Não uma galinha, entendeu, né? Enfim. Tudo o que a gente sabe, baseado no manhwa e no que foi descrito até os capítulos, é que a Inês teve 2 vidas. Tá, você vai me dizer, mas ela teve 4. Baseado na novel, não tem nada até os 21 capítulos. Então, baseado no que a gente lê do webtoon, do quadrinho, a gente sabe que a Inês teve 2. Mas é claro que você subentende que ela teve mais, por algumas frases que ela diz, por alguns comentários, mas não que já tenha aparecido. A primeira vida dela é quando ela se casa, quando ela tem um relacionamento com o príncipe herdeiro. É um relacionamento super tóxico, onde ela tem vários abortos, onde ela descobre muitas traições do príncipe e que no fim acaba com uma tragédia, né, na vida dela. E na segunda vida mostrada é que ela encontrou o seu verdadeiro amor, fugiu com ele, teve um filho, a família dela foi atrás dela, achou ela e a levou de volta, né, como uma nobre, porque ela precisava se casar com alguém de uma linhagem nobre, acabam matando seu amor verdadeiro. E no fim ali, a cena que eu acho que mais chama atenção pra essa história, o que mais deu bafafá, e olha que esse é um assunto bem delicado que divide muitas opiniões, e é isso que faz com que a história, né, acho que ganhasse muito holofote. E o que acontece? Nessa cena, a Inês, ela está com um bebê, e ela sabe que o bebê ou vai ser morto, ou vai ser mandado pra um lugar pra sofrer, no caso na pobreza, na miséria, talvez pra um campo de batalha, talvez pra ser um escravo. E ela sabe que o destino dela é se casar com um homem provavelmente velho, só pra ajudar a família e não envergonhar mais aquelas pessoas. E ela decide por acabar com tudo ali. É bem pesado, é um cena extremamente pesado, que divide bastante opiniões, como eu falei. Agora eu vou trazer um pouquinho da novel, não resistir, tá? Vou fazer isso pra vocês. Mas segundo a novel, diz que ela tem 4 vidas, onde a primeira ela se relacionou com o Carson mesmo, mas ela foi morta pelo príncipe herdeiro. Na segunda vida dela, ela teve um relacionamento com o príncipe herdeiro, mas que deu tudo errado. A terceira, né, vida dela, relacionou com o amor verdadeiro dela. E a quarta, ou ela está na quarta, ou ela teve a quarta vida, que eu não lembro. Porque isso aí eu peguei só spoilers lendo os comentários, né, do manhwa, onde as pessoas geralmente comentam sobre a novel. Mas, né, a novel só trouxe um adendo, só trouxe um bônus aqui pra vocês. Vamos voltar para o manhwa, que é o que importa. Então, dando uma geral sobre as outras 2 vidas da protagonista, nós temos aqui um outro ponto muito importante a se levar em conta. Muitos falam, e dá pra você ter uma dedução, de que a protagonista
protagonista feminina é ruim. E não porque ela é má, mas porque ela não aprendeu nada com as suas outras vidas. Gente, isso aqui é uma suposição, tá? Vamos supor que ela realmente seja uma manipuladora que tá ali pra usar o Carcel e vai magoar ele, desmerecer o amor dele por ela. Se a gente levar todos esses pontos, né, em consideração, ela não é uma personagem que evoluiu, ela não é uma personagem que melhorou, e isso me irrita, isso me tira do sério, porque se ela magoar o Carcel, se ela desmerecer todo o amor que ele tá dando pra ela, toda a fidelidade que ele tá dando pra ela depois do casamento, depois que eles se relacionarem, eu me sinto quebrada por dentro, porque eu não faria isso, eu não agiria como isso. E quando a gente lê a história, querendo você ou não, nós somos os protagonistas das histórias, nós nos colocamos naqueles personagens e vivemos a vida deles. Então, se a Inês fizer alguma cagada ao ponto de ir contra os meus princípios, eu odeio a história, eu fico muito revoltada, eu odeio aquele personagem, sabe? Me irrita demais, e aí eu tenho medo de continuar lendo essa história por causa disso. Se ela viveu as outras vidas dela, ela tem que ter pelo menos noção de que ela não deve magoar quem cuida dela, quem dá amor pra ela. Eu não gosto de histórias assim, mesmo que ela tenha sofrido e ela não acredite no amor, não sei. Pra mim, quando uma pessoa te dá fidelidade, te dá amor e você usa ela, manipula ela, pra mim é errado. E o exemplo que eu posso trazer pra vocês, baseado no manhwa e que vocês podem analisar, é sobre as roupas da Inês. Nós temos duas possibilidades dela se vestir castamente como ela se veste. A primeira é sobre a manipulação e a segunda é sobre um motivo mais profundo, que eu espero que seja o segundo motivo. Primeiro motivo, a manipulação. Ela se veste como uma freira, com aquelas roupas fechadas, com aquelas roupas preto, como se ela estivesse sempre de luto, pra instigar o Carcel a ser um playboy, a instigá-lo a ir atrás de mulheres, porque ela passa a visão de sensal, mexe com a cabeça dele, manipula os pensamentos dele pra que ele vá lá e traia ela. Essa é uma possibilidade dela se vestir daquela maneira. Outra explicação pra ela se vestir daquela maneira, e eu espero que seja essa segunda alternativa, é porque, como ela já sofreu muito na mão dos homens, ela não quer mostrar seu corpo e ela sempre está de luto pelas pessoas que ela perdeu nas suas outras vidas. E por que que eu acho que é mais essa segunda alternativa de por que que ela se veste assim, e não por causa de manipulação, mas por como ela se sente por dentro? Porque ela faz isso desde criança. Ela traz isso com ela desde que ela conheceu o Carcel, desde que ela apontou pra ele e falou: você vai se casar comigo. Desde aquela época ela já se vestia dessa forma, trazendo muito o luto. E eu acho que faz muito mais sentido pra história ela se vestir daquela maneira, tanto pra repudiar tudo que ela sentiu, tudo que ela viveu nas outras vidas, porque ela não teve tempo de ficar de luto, e até mesmo ela tem um repúdio dos homens, de como usaram seu corpo, de como a trataram nas outras vidas. Então toda aquela roupa, toda aquela caracterização do personagem, pra mim, é muito, muito incrível, e se for com os motivos certos, vai fazer sentido total pra trama, vai casar muito bem com os meus pensamentos e com o sentido pra história de um total. Se ela estiver se vestindo daquela maneira só pra manipular o Carcel, Deus tá testando a minha paciência. Porque, levando em conta um outro ponto que a gente não sabe ainda nos primeiros 21 capítulos da história, é se o Carcel foi um mulherengo, se foi um playboy nas suas vidas passadas. Será que ele era realmente assim? Ou será que a Inês manipulou ele pra ele se tornar assim? Eu espero que ele já fosse assim, porque ele é bonito, ele atrai muita atenção. Então talvez ele já fosse assim nas suas outras vidas, e a Inês só usou disso pra criar o plano que nós não sabemos ainda exatamente, porque ela não foi clara. Será que o plano dela é ficar confortável com o Carcel e depois pedir um divórcio, ou ter um filho com ele, e daí depois ir embora? Não sei exatamente qual é o plano dela, porque não foi revelado nada. Agora, se todas as atitudes dela são sobre manipulação pra mexer com a cabeça do Carcel ali, e ao decorrer da trama ela for fazendo coisas que vão magoar ele futuramente, vai contra o meu princípio número 1, que meu princípio número 1 da minha vida é nunca faça ao outro aquilo que não quer receber. Se ela for realmente ruim com ele, mesmo ele sendo uma boa pessoa, sem, né, merecer esse tratamento dela, pra mim é detestável. Mas isso aí, esses pensamentos que eu tenho, é por causa dos spoilers que eu recebi da novel. Nós não temos muitos indícios no manhwa, então pode ser que as previsões aqui, né, as linhas de raciocínio minhas estejam erradas e que não seja isso, e que realmente toda a parte da construção do personagem esteja certa. Enfim, essas são minhas preocupações quanto a esse manhwa. E agora a gente vai falar sobre a morte do filho dela. Eu acho interessante eu trazer esse tópico aqui pro vídeo do canal, porque às vezes vocês vêm buscando opiniões pra gente conversar sobre coisas mais profundas, pra nós termos um papo, né, conversarmos aqui, porque às vezes você fala pra alguém da tua família, dos teus amigos, e eles não vão entender com a mesma profundidade que você entende, porque você leu a história. Então eu acho que nós precisamos de um papinho aí sobre essa parte bem interessante, porque eu podia
podia simplesmente terminar o vídeo sem falar dela, mas eu acho interessante me posicionar e colocar até mesmo uma pulguinha aí na sua orelha pra você se perguntar se foi certo ou se foi errado. É muito complicado determinar isso sem se comprometer, principalmente na internet. Hoje em dia as pessoas, elas estão militando bastante, elas estão sensíveis a muitas coisas que são ditas e não cabe a mim julgar se isso está certo ou se está errado. Isso está acontecendo, isso são fatos. E colocar aqui na balança se ela deveria realmente ter matado o filho dela e ter tirado a própria vida, ou se ela deveria ter aceitado o destino dela, tendo uma vida talvez miserável, é difícil determinar, é difícil eu me posicionar sem às vezes até mesmo me comprometer a falar alguma coisa que seja errada, sabe? Porque no meu pensamento, viver a minha vida inteira preocupada com uma criança que fosse ser mandada para ser um escravo, ou que fosse sofrer durante toda a sua vida enquanto eu estava presa em um casamento, precisa de muita coragem para fazer o que a Inês fez, mas em contrapartida nós temos que, se ela deixasse a criança viver, talvez a criança tivesse uma vida maravilhosa. A gente não tem como julgar ou determinar o futuro de uma criança baseado nas nossas escolhas egoístas. Então eu achei precipitado a morte da criança, pra falar bem a verdade pra vocês. Talvez ela devesse ter feito outra coisa, mas talvez ela nunca encontrasse a criança dela se ela simplesmente não conseguisse fugir naquele momento e a criança fosse tirada dela e ela tivesse que se casar. Talvez ela nunca mais encontrasse, né, o filho dela, mas eu acho que ela deveria ter dado a oportunidade da criança viver. Porque afinal de contas a gente não sabe se as nossas vidas elas reiniciam sem nós sabermos. Não sei se você acredita em reencarnação ou se simplesmente é isso que nós temos e depois acabou e nunca mais nós iremos viver. Então, se nós tiramos a oportunidade de alguém viver, sendo tão jovem, talvez essa alma nunca mais tenha a oportunidade de voltar à vida, dependendo do que você acredita. Eu acredito em reencarnação, eu acredito em várias coisas. Então fica aí, né, questionamento pra você. Se você tem mais alguma coisa aí que você queria que eu comentasse sobre essa história, deixa nos comentários. Às vezes eu esqueci de alguma coisa, um ponto bem interessante que você queria que eu falasse, não falei. Sei lá, tem vários pontos nessa história que são muito boas. O casamento, a questão do príncipe herdeiro. Será que é o príncipe herdeiro que é o vilão? Será que ele vai ser possessivo o suficiente pra estragar a vida nova da protagonista? Por que ela escolheu o Carcel? Por ele ser realmente um mulherengo ou porque ele pode proteger ela? Porque ela pode se livrar dele com mais facilidade? Nós não temos muitas informações nos primeiros capítulos, então fica todo um questionamento vago de quem é o vilão, do qual é o objetivo da protagonista. Ela vai encontrar o seu verdadeiro amor da vida passada? Por que ela não quis reencontrá-lo nessa vida? Será que ela teve outra vida com ele que fez com que ela escolhesse não procurá-lo nessa? Ou será que ela vai procurá-lo depois e dar um pé na bunda do Carson? Ou será que ela vai dar um pé na bunda do Carson? Então são muitos questionamentos. Eu tenho certeza que você também tem esses pensamentos. Ou se você não tiver, eu sou a única surtada, mas duvido. Mas se você aí tiver alguma dúvida sobre essa história, também deixa aqui nos comentários que além de mim, alguém pode te responder e esclarecer alguma dúvida que você tem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, gostado desse bate-papo aí comigo pra gente falar sobre o Anel Quebrado. E se mais novos capítulos serem lançados, à medida que mais coisas venham a acontecer, eu posso trazer novos vídeos sobre essa história. Depende aí de vocês, se vocês gostarem do vídeo, tá bom? Então eu espero vocês para um próximo conteúdo e eu fui!